Eu pensei em meu coração que a concepção era o trabalho dos que guardam a gravidez do único santo e que pertenceu aos gigantes. E meu coração estava perturbado por isso. Eu, Lameque, virei-me para minha esposa Bitenoche e disse: me jure pelo Altíssimo, grande Rei do Universo, para que tu me contes verdadeiramente tudo. Tu me falarás sem mentira. Então Bitenoche, minha esposa, falou severamente e chorou, e disse: ó meu irmão e marido, lembre-se do meu prazer, o tempo de amor ofegante. Eu lhe contarei verdadeiramente tudo. E então meu coração começou a doer. Quando Bitenoche percebeu que meu humor tinha mudado, então ela reteve sua raiva e disse-me: ó meu marido e irmão, lembre-se de meu prazer. Eu juro-te, pelo grande santo, o Rei dos céus, que essa semente, essa gravidez, a plantação do fruto, vem de ti, e não de um estranho guarda ou filho do céu. Porque sua expressão mudou e seu espírito se entristeceu? Eu falo honestamente contigo. Então eu, Lameque, fui para meu pai, Matusalém, e lhe contei tudo de forma que ele soubesse a verdade. Porque lhe gostam bem, e ele é bem como o único santo, e eles compartilham tudo com ele. Matusalém foi a Enoque para descobrir a verdade. E ele foi para Parvaim, onde Enoque vivia, e disse-lhe: ó meu pai, eu lhe falo, não se ire porque eu vim aqui, a ti temo. Enoque disse: não é filho dos filhos do céu, mas de Lameque seu filho. Eu lhe falo agora, e eu revelo a ti. Vá contar ao seu filho Lameque. Quando Matusalém ouviu isso, e com o seu filho Lameque, falou. Agora, quando eu, Lameque, ouvi estas coisas, o qual ele saiu de mim. O Conto dos Patriarcas, livro apócrifo. Depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. Ela engravidou e deu à luz a um menino. O seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa. Os cabelos de sua cabeça eram como a lã e os seus olhos como os raios do sol. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz, como o sol, e toda ela ficou muito iluminada. Neste momento, ainda nas mãos da parteira, ele ergueu-se, abriu a boca e falou com o Eterno da Justiça. Então seu pai Lameque teve medo e fugiu. Foi para junto de seu pai Matusalém e falou-lhe: tenho um filho prodigioso, não se parece com uma pessoa humana, mas sim com os filhos do Criador do céu, pois sua natureza é diferente. Ele não é como nós. Seus olhos assemelham-se aos raios do sol, e seu semblante revela a majestade. Tenho a impressão de que ele não descende de mim, e pressinto que nos seus dias
acontecerá um fenômeno sobre a terra. Meu pai, estou agora aqui para rogar-te encarecidamente que procures o nosso pai Enoque, para saber dele toda a verdade, pois ele habita junto com os anjos. Depois que Matusalém escutou as palavras do seu filho, veio ter comigo nos confins do mundo, pois tinha conhecimento de que me encontrava aqui. Ele me chamou em alta voz, e eu ouvi a sua voz. Cheguei então junto dele e falei-lhe: meu filho, aqui estou. Por que vieste a mim? Ele respondeu: eu te procurei por causa de algo que me perturba, um fenômeno inquietador. Escuta, pois, meu pai. Nasceu um filho, a meu filho Lameque, mas a sua forma e a sua natureza não se parecem com as de um homem. A cor de seu corpo é mais branca do que a neve e mais corada do que a rosa. Os cabelos de sua cabeça são mais alvos do que a lã branca, e seus olhos são como os raios do sol. Quando abre os olhos, eles iluminam toda a casa. Ele ergueu-se entre as mãos da sua parteira, abriu a boca e louvou ao Criador do céu. Mas seu pai Lameque teve medo e fugiu para junto de mim. Não acreditava que fosse seu filho, mas sim uma reprodução dos anjos do céu. Assim eu vim ter contigo para saber de ti toda a verdade. Então eu, Enoque, respondi e falei-lhe: o Altíssimo deseja criar algo de novo sobre a terra. Eu já tinha visto isso numa visão, e sobre ela já te falei, a saber que, no tempo de meu pai Jared, alguns dos anjos do céu transgrediram o mandamento do Altíssimo. Sim, eles cometeram um pecado e desobedeceram à lei. Misturaram-se com as mulheres e pecaram com elas. Casaram-se com algumas delas e geraram filhos. Virá agora uma grande destruição sobre toda a terra. Acontecerá um dilúvio e imensa ruína por todo um ano. Esse filho que vos nasceu será resguardado sobre a terra, e com ele salvar-se-ão os seus 3 filhos. Enquanto todos os demais homens morrerão, ele e seus filhos serão postos a salvo. Aqueles haviam gerado gigantes sobre a terra, não segundo o espírito, mas sim segundo a carne. Assim um grande castigo recairá sobre toda a terra, e esta será então expurgada de toda a imundície. Dize, porém, ao teu filho Lameque que o recém-nascido é realmente seu filho, e ele lhe deu o nome de Noé, pois ele restará, e com os seus filhos se salvará da destruição que acontecerá sobre a terra inteira, por causa de todos os pecados e de toda a impiedade praticada nos seus dias na terra. O livro de Enoque. Nesses 2 textos que acabamos de ler, vemos claramente que a presença desses seres no mundo era tão real que no nascimento de Noé, seu pai Lameque por um instante pensou que seu filho seria fruto de uma união que chocava o mundo, algo que naquela época afligia os seres humanos, ao ponto de Lameque questionar a fidelidade de sua esposa Bitenoche. Mas mesmo sua esposa lhe dizendo que não o havia traído com o Nefilim, ele precisou recorrer ao seu pai Matusalém, que recorreu então ao seu pai Enoque, avô de Lameque. Quando Matusalém chegou a Enoque, ele ouviu de Enoque que aquele menino que nascera era sim filho de Lameque, apesar de ser diferente. Eu vejo nesse acontecimento uma sombra muito linda do nascimento do próprio Messias e Alruxo. Uma sombra muito clara, um menino que nasce com um brilho nos olhos, com aspecto diferenciado, que teria a responsabilidade de salvar o que talvez fosse naqueles dias os últimos espécimes da raça humana, evitando então a extinção do homem como conhecemos. Podemos dizer, sem erro, que Noé foi um Messias naqueles dias. Nessa análise em que fizemos até agora, o dilúvio ganhou um significado muito mais importante do que o que talvez a maioria dos que assistem essa série conheciam. É surpreendente ver quanta coisa nos foi roubada dentro dos ensinamentos enganosos da religião cristã. Muitas pessoas podem achar que esse assunto é irrelevante, porém vamos ver que ele não só foi importante no passado para a preservação da nossa espécie, mas como também é importante agora e no futuro também será. Certo, no passado já entendemos sua importância, mas e no presente? O que isso significa? Até agora ficamos muito focados no livro de Enoque, mas isso pode ser um prato cheio para aqueles cristãos que só têm como aceitável aquilo que está no livro Bíblia. Mas devemos lembrar que se essa história hoje
sobre o dilúvio contada na religião cristã nos faz termos um entendimento primário sobre o assunto, a culpa é exatamente dos que compilaram o livro Bíblia e nos impediram de ter acesso a livros que trazem informações mais completas sobre esse assunto. E com isso, muitos hoje têm aceitado os alienígenas como seres físicos. Muitos até têm aceitado a grande mentira de que fomos criados por seres interplanetários que viajam na velocidade da luz de galáxia em galáxia, povoando e criando seres em cada planeta que existe vida. Essas teses todas levam o homem a pensar que é fruto de uma desgraça, de uma mera experiência, nos coloca na condição de meros ratinhos de laboratório, onde o verdadeiro Criador não passa de um omisso, sem poder e autoridade, ou que no mínimo somos frutos de uma mera casualidade. Mas basta analisar a criação para ver que nenhuma dessas mentiras condiz com o que vemos. Mas esse tema será melhor abordado quando entrarmos no assunto Anunnaki. Vamos agora ver se na própria Bíblia traz alguma informação sobre essa possível invasão de seres espirituais em nosso mundo, mudando a nossa história completamente. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Livro de Judas, verso 6. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? 1 Coríntios 6:3. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante do Criador, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Apocalipse, capítulo 9, do verso 13 ao 15. Nesses textos fica claro que essa história, ou os ecos dela, ainda ressoavam na época pós-morte do Salvador. Mas o que mais me chama a atenção é esse texto de Apocalipse, pois nele vemos que existem 4 anjos que estão presos e que serão soltos ao toque da sexta trombeta para exterminarem 1/3 dos homens. Mas quem são esses anjos? O que eles fizeram para estarem presos? Se lermos a Bíblia de ponta a ponta, não teremos a resposta. Porém, a resposta está muito clara nesse texto a seguir. A Miguel disse o Altíssimo: vai e põe a ferros Samiasa e os seus secazes, que se misturaram com as mulheres e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. Quando seus filhos se tiverem eliminado mutuamente, e quando os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos, amarra-os por 7 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. Veja, meus conhecimentos, daqui em diante vamos ver quais são as influências que esses acontecimentos trouxeram para o nosso mundo. Vamos ver que o paganismo que esses seres criaram lá atrás existe até hoje, e que eles continuam recebendo adoração e ensinando os homens diversas transgressões, levando o homem a muitos enganos e ditando aos seus servos como proceder para exterminar a vida humana, pois é isso que eles querem, pois eles nos odeiam. E isso tudo de forma física e também espiritual.